Nós vamos para a entrevista do dia falando de produtividade e gestão do tempo. Com o especialista Gustavo Gama Lobo. Bom dia, Gustavo. Obrigado pela presença. Tem encontrado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Então, as pessoas estão aproveitando bem o tempo, com qualidade, com conteúdo. Qualidade, quando a gente fala, não é só questão profissional, mas qualidade de vida também. Perfeito, perfeito. Eu vejo isso como um grande desafio. Tenho conversado com alguns empreendedores de que vivem naquela correria, sabe? Naquela correria do dia a dia, várias atividades para serem executadas durante o dia. E isso afeta não só os resultados da empresa, mas, como você disse, o resultado da pessoa, né? De ter um tempo de qualidade com a família, com os filhos e aproveitar de uma maneira geral a vida, né? Então, a gente pode colocar que, de repente, o problema é a falta de tempo, a forma como estamos trabalhando com ele. A forma como estamos trabalhando com ele. O tempo tá aí, né? O tempo tá aí, são 24 horas no dia, não é mesmo? Então todo mundo tem esse tempo. O que vai diferenciar uma pessoa produtiva da outra que não é produtiva é a maneira como ela gerencia esse recurso. Então há necessidade, por exemplo, de se fazer uma autogestão. Você entender o que você precisa fazer naquele espaço de tempo. Que não são 24 horas só para produzir, você precisa dormir, não é verdade? Precisa fazer uma atividade física, precisa fazer um hobby, precisa estar com a família, com seus filhos. Então, o que você vai fazer, priorizar nesse período para que você chegue no final do dia com aquela sensação assim, ó, hoje foi um dia que valeu a pena, hoje foi um dia produtivo na minha vida, né? Gustavo, tem a situação assim, é uma regra, é uma obrigatoriedade você programar tudo num dia anterior, por exemplo, falando na questão profissional, perfeito, principalmente, não é? Para que o dia seguinte seja bem encaminhado, porque no dia seguinte vai ter aquelas questões emergenciais que você vai ter que ir incluindo pílulas ali de atividades, não é? Como é que dá para administrar isso? Perfeito. A agenda de um profissional, ela é muito viva, né? Surgem compromissos e é ali que você precisa atender, né? Que são importantes naquele momento. Mas o que é necessário é você ter consciência do que você precisa alcançar, né? E para isso, a boa prática, nem todo mundo faz, mas a boa prática é você organizar a sua agenda no início do dia, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu organizo a minha agenda da semana. Então eu sei que eu preciso executar durante a semana. Eu faço isso no domingo à noite ou no máximo na segunda de manhã. Listo tudo ali o que preciso fazer. E todo dia de manhã eu acordo, tenho uma rotina, eu acordo e priorizo. Quais são as 3 atividades que eu preciso executar esse dia? Fiz as 3, eu olho para a lista, quais são as mais 3? E assim vou, produzindo de acordo com o meu planejamento. Senão eu acordo e aí, o que eu vou fazer? Eu já vou perder tempo pensando no que eu preciso fazer durante aquele dia, né? E como é que dá para agregar isso, o estilo de vida das pessoas, não é? Como você citou, tem um hobby, tem academia, prática de um esporte, ou enfim, qualquer outro estilo de vida tem que estar nessa agenda também? Tem que estar nessa agenda. O primeiro item que eu coloco, eu vou trazer o meu exemplo, o primeiro item que eu coloco na minha agenda se chama Gustavo Lobo. Então ali tem as minhas atividades que dizem respeito ao meu mundo. Então tem um exame médico que eu preciso fazer durante aquela semana, tenho tempo com a minha família, tenho tempo de leitura, tenho a prática de uma atividade física, tenho a prática de uma atividade espiritual dentro da minha crença, tudo voltado para que eu possa me conectar com a minha essência e aí seguir adiante, né? Porque no final das contas é eu comigo mesmo, né? Então eu preciso estar bem. E aí existe um mito, né? Eu preciso produzir e estar bem todos os dias? Não. Tem dias que eu não sou produtivo. Tem dias que uma pessoa não vai ser produtiva. Só que ela precisa entender o porquê que ela não está sendo produtiva, né? E aí refletir para poder avançar e melhorar naquele aspecto, né? Gustavo, você conversa muito com as pessoas, sim, com funcionários, enfim, com grupos, não é? A gente saiu daquele período da pandemia que muita gente trabalhou em casa, não é? As pessoas, os profissionais já conseguiram voltar para o ritmo, sair do home office?
existe aí, esse tema é bem polêmico, vou ser bem sincero com você, porque eu acredito que o regime de trabalho, a forma de trabalho, se é presencial, híbrido ou remoto, ela tem que ser adotada para o que é melhor para aquela empresa e para aquelas pessoas, né? Obviamente que tem atividades profissionais que não tem como ser remoto, né? Então, a pessoa precisa fazer um atendimento médico, eu não posso trabalhar remotamente, né? Eu tenho um paciente ali para fazer um procedimento. Então, dependendo da atividade econômica, deve ser adequado ali, deve-se buscar o melhor para aquelas pessoas, né? Dentro de casa, trabalhar dentro de casa, existem uma série de distrações. E esse é o maior desafio do trabalho remoto. Vou te dizer que a alimentação é uma situação, né? É verdade. Então, assim, tem pessoas que têm filhos pequenos, daí, né? Como é que você controla essas interferências, né? A criança batendo, pai, quero brincar. Como é que você lida com tudo isso? Então você precisa gerenciar essas distrações, ter uma rede de apoio muito boa, né? Ter um alinhamento de expectativa com a sua liderança, com a sua equipe, porque eu acho muito bacana quando tá no meio da reunião e tem uma interferência, né, do filho ali, e a pessoa consegue incorporar, o time acolhe, né? Não repreende, o time acolhe. Isso faz com que todo mundo ali se sinta como seres humanos, né? Nós temos esses aspectos para lidar durante a nossa caminhada. Estamos falando ao vivo aqui com o especialista Gustavo Gama Lobo sobre produtividade e gestão do tempo. Tem profissionais, Gustavo, pessoas que têm alguma dificuldade em certo período do dia para realmente dar uma engrenada? Tem pessoas que acordam com ritmo mais acelerado, tem pessoas que acordam no ritmo mais lento e tal. Então é importante você se conhecer para você saber em qual período você consegue ser mais produtivo ou adotar uma série de rotinas e mecanismos para que você consiga ser produtivo, porque eu não sou produtivo na parte da manhã, mas o meu trabalho é na parte da manhã, né? Então eu preciso criar rotinas para que eu consiga ser produtivo nesse período, né? De repente colocar atividades direcionadas mais para as minhas habilidades, né? Para que eu consiga ali engatar a marcha e seguir o restante do dia, né? Isso tem a ver procurar o teu líder, o teu superior? Procurar o líder e conversar, né? Eu falo muito que o mais importante dentro das empresas é o alinhamento, né? É conversar ali, eu tenho esse cenário aqui, o que pode ser feito para que a gente consiga unir o útil ao agradável, né? Eu consiga entregar, é uma relação de troca, né? Eu tô aqui dentro da empresa, fornecendo meu conteúdo, a minha experiência, a minha bagagem, e vocês estão me reconhecendo. Pode ser um reconhecimento por elogio, mas um reconhecimento financeiro, é uma troca, né? Então, se tem alinhamento, a gente consegue criar momentos, iniciativas, ações para que essa troca seja produtiva para ambos os lados. Quando isso não acontece, tem um rompimento, que pode partir do colaborador, pode partir da empresa. Uma boa dica, além de profissionais como o Gustavo, alguns filmes que são inspiradores, né? Do Estagiário, não é? Estagiário. Do Robert De Niro, um filme sensacional, não canso de assistir, não é? Uma dica, Gustavo, para quem está ouvindo agora o Jornal da Manhã da Jovem Pan, está despertando, dá uma dica para as pessoas para realmente administrar o seu tempo. Perfeito. Então uma dica para você, ouvinte da Rádio Jovem Pan, é colocar agora, nesse exato momento, talvez você esteja no carro, mas pare e pense 3 atividades que você precisa executar agora, né? Agora, no dia de hoje, né? Listar essa atividade, colocar no papel, para que você lembre dessas atividades durante o dia, porque distrações vão acontecer e você precisa ter em mente clareza do que você precisa fazer no dia de hoje, e essa atividade tem que estar conectada com o teu objetivo, né? Não pode ser uma atividade aleatória, tem que ser uma atividade conectada com aquilo que você quer alcançar, com as suas metas. Exatamente. Gustavo Gama Lobo, especialista em produtividade e gestão do tempo, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan. Quer deixar uma rede social, contato aí para as pessoas? Perfeito. Minha rede social é Gustavo Gama Lobo
E eu quero aproveitar a oportunidade, na semana que vem, nos dias 15 e 16, eu estarei ministrando um curso Liderando o Tempo na Jorpem, das 19 às 22 horas. Lá na sede da Jorpem mesmo? Lá na sede da Jorpem. É para associado ou é aberto? Tanto para associado tem um valor diferenciado. Tem desconto. E também para pessoas líderes, gestores, colaboradores, que precisam organizar de uma maneira melhor o seu tempo. Então, grande oportunidade. Procure informações no Instagram do Gustavo e também nas redes sociais da Jorpem ou no site da Jorpem, que você vai encontrar essa excelente oportunidade. Gustavo, grande dia para você e obrigado por ter dedicado esse tempo aqui com boas dicas pra gente. Eu que agradeço. Um dia produtivo para todos. Para todos nós.